Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo. Trago agora neste momento o nosso estudo e reflexão da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agora, a partir das questões 297. 297. Considerando que a Convenção Social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus? Resposta: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação, além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres, depreendendo-se aí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos neste particular a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto desse modo, desde que desenvolvam atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Assim, nós pedimos que possamos sempre estarmos na direção daquilo que Jesus nos colocou a realizar neste mundo, tendo forças. Assim, nós precisamos buscar a força necessária em nós, na nossa ligação com a espiritualidade, através da oração, para realmente realizarmos as coisas da maneira correta. Questão 298. Considerando que as religiões invocam o Evangelho de Jesus para justificar a necessidade do batismo, em suas características cerimoniais, como deverá proceder ao espiritista em face desse assunto? Resposta: os espiritistas sinceros, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que o batismo, aludido no Evangelho, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúnem num instituto santificado da família. Longe de quaisquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos, o espiritista deve entender o batismo como apelo do seu coração ao Pai da Misericórdia, para que seus esforços sejam santificados no trabalho de conduzir as almas a elas confiadas no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida na renúncia e no sacrifício em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. Portanto, dentro de nós temos este elo com Cristo. E, portanto, este é o verdadeiro e é o mais puro batismo. Questão 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Resposta: os cultos religiosos em sua feição dogmática são igualmente transitórios, como todas as formas do convencionalismo humano, que o espiritista sincero e cristão, assumido os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres,
e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Portanto, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, e viver esta lei em santificação, buscando essa santificação, esta melhoria de nós mesmos, trazendo para a vida conjugal o respeito, a paz, a solidariedade, isto é o mais importante. 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Resposta. Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja Romana deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exige a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontificial, a das almas, a seca, cantada, a chã, a campal, etc., adstritas de um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Portanto, a maior comungação e celebração é através da oração sincera, fazendo a nossa ligação com o Criador. Questão 301. As aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são fatos de natureza mediúnica? Resposta. Todos esses acontecimentos classificados no domínio do sobrenatural foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas. Fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua missão de consolador. Desde os tempos dos tempos, fatos mediúnicos ocorrem. O Velho Testamento está repleto deles, o Novo Testamento também. Portanto, isto sempre fez parte, e a doutrina espírita veio esclarecer o que é, do que se trata, como acontece. Mas vem tirar o véu que estava sobre os nossos olhos, mas não que iniciou com a doutrina espírita, certo? Assim como antes, quando ele vem falar da questão dos cultos, das missas, que possamos nos atentar ao detalhe de que sim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo, ali ele estará. Mas colocar preço sobre isto é algo que foge ao que Cristo fazia. Questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? Resposta. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis para afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Portanto, todos nós, a seu modo, podemos buscar esta elevação e este auxílio ao próximo. Alguns estão num estágio, com certeza, muito maior do que o nosso, sabem e conseguem se doar e ter um altruísmo verdadeiramente puro, e assim são considerados pelos olhos terrenos santos. Questão 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo? Resposta. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda do santuário de Deus,
dentro de nós, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: a quem mais recebe, mais será cobrado. Certo? Questão 304. Qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada? Resposta. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha da luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Certo? Questão 305. A afirmação do Mestre: porque eu vim impor em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sua sogra, como deve ser compreendida em espírito e verdade? Resposta. Ainda aqui temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, pela paz de todos os corações. Ou seja, Deus não veio trazer a confusão, mas o despertamento das almas, e cada um desperta, e cada um se desenvolve intelectualmente, moralmente, espiritualmente, no seu tempo e da sua forma, e assim os ajustes vão acontecendo. E a última questão do nosso estudo de hoje, 306. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Resposta. O seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição da vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação, do santuário da existência, das lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Ou seja, não basta pedir, é preciso semear, fazer o nosso esforço, e toda semente plantada frutifica. Certo? Esse foi o nosso estudo de hoje. Sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. E até a próxima.